Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Estamos aqui, nós estamos aqui. Os irmãos Merenda estão na dobradinha da Mafrig, pessoal. Estamos lançando a nossa mentoria com todo vapor, merendando sem limite. Amanhã estaremos no canal do Will. E se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de dar o likezinho, curtir o canal, para a gente espalhar esse vídeo para mais pessoas e espalhar conhecimento, pessoal, de graça para vocês que estão nos assistindo e os amigos de vocês. Beleza? Então, hoje os irmãos Merenda resolveu fazer um vídeo sobre a Mafrig, porque esse papel vem em uma queda direto, full time. E nós resolvemos fazer um estudo de opções, um estudo suavemente gráfico e de fundamentos, que é a especialidade do meu irmão Merenda. Ele sabe beijar a carne muito bem, pessoal. Esse é o cara. Então, aí surgiu os irmãos Merenda, numa combinação entre fundamentos, fluxo, opções, a coisa resolveu rodar. Então, a gente tem o orgulho de dizer para todos vocês, os futuros mentorandos, os aprendizes de merendeiros e merendeiras que estão aqui nos assistindo, vão ter o orgulho e o prazer de ver o nosso operacional e os nossos resultados. Já basta o que nós postamos aqui na internet, nos vídeos de fluxo, na planilha do 71-1. Ou seja, os irmãos Merendas estão sempre atuando todos os dias no mercado financeiro, com um modo operacional sofisticado e simples, tá? Bastante simples, para que você também aprenda a merendar e ser o comandante da sua conta, aquele cara que vai comandar a sua renda fixa para remunerar com opção put e vai comandar as suas ações para remunerar com as opções das suas ações, o famoso dinheiro escondido das suas ações. E agora até a sua renda fixa tem dinheiro escondido. Ou seja, as coisas estão sempre positivas. Nós criamos um ciclo positivo do dinheiro na nossa mentoria. Ou seja, qualquer situação, como se fosse um fluxograma, qualquer situação que o mercado venha contra ou a favor da tua operação, a gente tem algo a tirar de merenda daquela operação, sendo ela positiva, sendo ela negativa. E agora, nesse momento, meu irmão, eu vou passar a palavra ao meu querido e estimado e amado irmão Merenda. Vai que é sua, meu irmão Merenda! Fala merendeiro, fala merendeira, seja muito bem-vindo aí ao vídeo da Marfrig. E pessoal, como eu disse aí de maneira brilhante, meu querido irmão Merenda, a nossa visão sobre o mercado de renda variável em geral é acreditar no seguinte: o que vai te dar uma renda real e mensal utilizando a sua carteira, seja de renda fixa, seja de renda variável, não são as operações em si. O que vai te dar dinheiro de fato é o balanço do mercado. Essa é a nossa proposta. Você está sempre posicionado de maneira dual para conseguir extrair uma renda mensal de acordo com o movimento do mercado. Porque a gente acredita no seguinte: o que paga boleto, o que vai fazer a diferença na sua vida é o dinheiro, é a sua renda mensal, seja ela ativa ou passiva. E a gente acredita muito num trabalho de gestão de carteira ativa. Você tem que tratar o seu dinheiro da mesma maneira e com o mesmo carinho que você trata o seu trabalho. Afinal de contas, quando você investe, você está comprando o seu futuro. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma pegadinha fundamentalista que está acontecendo na Marfrig. E para isso, eu vou compartilhar minha tela e mostrar uma coisa aqui que a gente observou, que é importante, principalmente para o investidor iniciante, né, que tem uma visão mais acumulativa e mais de buy and hold. A gente quer evitar que vocês cometam erros que possam ser danosos ao patrimônio. Vou estar compartilhando minha tela aqui
Você começa a fazer um estudo inicial de Marfrig e, inicialmente, ela parece bastante interessante. Um P sobre VP abaixo de 1, vamos dar uma olhada na média, está muito abaixo da média. A gente olha aqui, um PL perto ali da média, o que unido ao P sobre VP pode ser interessante, mas a grande pegadinha está aqui nessa parte de cima. A pessoa que acumula ações, ela pensa muito na renda. E um dos indicadores de renda é o famoso dividend yield, velho conhecido aí dos holders de plantão. E quando você olha um dividend yield de 25%, inicialmente você pensa, poxa, isso aqui é um grande negócio. Mas é muito importante, pessoal, além de entender a parte de opções, também agregar isso com os fundamentos. E aqui tem uma pegadinha muito grande que pegou todo o mercado em cielo no passado. Há um tempo atrás, ali, na época de 2018, 2016, até mais ou menos 2018, Cielo teve na modinha pela grande queda que foi tendo ao longo do tempo e o aumento do dividend yield. Tinha muita gente indicando compra e é uma ação que saiu aí da casa dos seus 22, 23 reais até 3 e pouco. E essa pegadinha, ela está no dividend yield exatamente por isso. Esse é um indicador que o investidor fundamentalista tem que tomar um pouco de cuidado pelo seguinte. Isso aqui, pessoal, é o dividendo pago em 12 meses passados. São os meses anteriores à sua compra. E a gente tem que levar em conta o seguinte. Quando você é um holder, a gestão da empresa e o histórico vai te mostrar a qualidade daquela diretoria. Como a empresa passa as crises. Uma empresa com bom histórico tende a ser resiliente. Porém, falando em termos de dinheiro no bolso, o que importa para o holder é do dia que ele compra para frente e não para trás. E esse dividend yield é uma coisa que vai ter uma certa dificuldade em se repetir no futuro, porque hoje a Marfrig ela tem em torno aí de 80, 85% do resultado operacional depende dos Estados Unidos, que é um país que está passando por uma forte crise financeira, com uma perspectiva de alta de juros e alta de inflação. Quando a gente tem esse cenário, tende a ter um resultado menor no consumo de tudo no geral, tá? Incluindo carnes, que é o setor aqui da Marfrig. Unido a isso, a gente tem também a piora dos indicadores macro chineses, que é outro grande consumidor de proteína animal no geral. Então, como o mercado já espera um resultado futuro de Marfrig em questão de operacional e resultado de EBITDA e etc., isso se penaliza na cotação, porque o pessoal vê o seguinte, o preço de tela de hoje não justifica a projeção de resultado que a gente vai ter no futuro próximo. Por isso, a cotação cai. E agora eu queria passar para o meu querido amigo para falar a parte das opções ali na Marfrig, que está num ponto também bastante interessante. Manda bala, meu amigo. Merendeiros e merendeiras, quando eu recebo essa palavra do meu irmão Merenda para olhar opções, dá aquela água na boca do Merenda, aí fica suave, suave. Então, meu irmão Merenda, vamos compartilhar a tela agora para a gente olhar o gráfico primeiro da Marfrig. Vamos lá. Gráfico compartilhado e vocês estão diante de uma futura queridinha do Merenda. O Merenda,
quer comprar esse ativo abaixo de R$ 10, certo? Tudo isso que o irmão Merenda falou é o fundamento da ação. Então, para quem pensa a longo prazo, já sabe que vai ter uma perspectiva de dividendos futuros menores, tá? Mas são ciclos econômicos. A gente está vivendo um ciclo econômico, uma distribuição que pode levar aí mais ou menos um ano e meio, a 2 anos, para retornar aos moldes de 2020, que foi um consumo muito elevado de carne. Então, é o seguinte, veja bem, se você é buy and hold, você não tem problema nenhum em comprar uma frig abaixo de R$ 10. Não há problema para o buy and hold que tem consciência do que uma frig pode te entregar a longo prazo. Significa o seguinte, a gente entende, nós, irmãos Merenda, entendemos que ela começa a entrar numa região de preço para ir comprando devagar o ativo. Não pegar e vender o carro, vou comprar, agora vou vender a casa e vou comprar de uma frig. Não é isso, pessoal. A ideia do hold é comprar devagar e sempre. Caiu, comprou. Caiu, comprou. Os fundamentos da empresa estão ok? Então, vamos lá. Caiu, comprou. O problema da Mafrig, nesse momento, é a oferta e demanda. Tá? É só isso. O consumo interno no Brasil pode acabar alimentando um pouco o caixa da Mafrig, porque os preços, provavelmente, quando as nossas exportações de carne caem, normalmente sobra bastante carne para o mercado interno. E aí os preços começam a cair e vocês são brasileiros, pessoal, vocês gostam de um churrasco. Quem não gosta de comer um churrasco barato? Vai que acontece isso, a carne fique mais barata e a Mafrig comece a beijar na boca aí, comece a ter uns bons dividendos e depois o americano, quando arrumar a sua economia, começa a novamente pedir toneladas e toneladas de carne da nossa queridinha Mafrig, pessoal. Inclusive, tem aqui em Porto Velho, Mafrig JBS. Beleza, pessoal? Então, olhando para o gráfico, a gente vai verificar que ele está fazendo uma simetria muito interessante para bater aqui, pelo menos, em 9,75. Tá? 9,75 é colírio para os olhos do Merenda. Por que isso? Porque eu entendo que é uma região que eu posso começar a comprar uma quantidade de papéis, ou no fracionário, ou um lotezinho de 100. Pessoal, se você tiver R$100 mil para comprar uma Mafrig, não é ideal que um hold pegue os 100 mil e compre de uma vez, porque chegou em 9,75. Não é essa a ideia. A ideia é ir comprando devagar, suave, suave. Não pode chegar e querer, porque agora eu sei que está barato. O barato no mercado financeiro é relativo, tá? E vocês vão aprender isso na mentoria. Vai ser destaque a gente estudar a lógica comportamental de setores e de ativos, tá? Que os mentorandos e mentorandas tiverem nas suas carteiras. Então, a gente costuma ensinar o comportamento baseado no fundamento que o nosso irmão Merenda colocou e baseado no preço do papel. Tá? Então, quem é o salvaguarda das nossas ações que caem para caramba são as opções. São elas que vão te remunerar de verdade. Tá? O dividendo é um complemento do teu investimento. Elas vão te remunerar o tempo todo. Por quê? Porque você que vai escolher o seu operacional. Lembrando que opções é uma renda ativa, não é uma renda passiva. Você precisa estudar com os irmãos Merenda para você entender como você faz esses movimentos. Tá? Então, a ideia principal desse vídeo é te mostrar sugestões. Aqui não tem recomendação de compra, nem de venda, nem aqui, nem na mentoria, nem em lugar nenhum. O que tem é estudo. E você vai procurar analisar se faz sentido para você. Uma coisa, pessoal, nós te garantimos, nós fazemos o que falamos, tá? Só que o fato de eu fazer não quer dizer que você tem que fazer igual, porque eu sou acostumado a colocar o meu dinheiro no fogo. Num lugar lá, quando eu acho que um papel está no preço que vale a pena eu operar opções com ele, eu vou lá e compro mesmo, tá? Então, vai ser o caso da Mafrig. A Mafrig abaixo de R$10 vai entrar na carteira
do Merenda. E o irmão Merenda já está cheio de planos com a Marfrig, mas é como eu estou dizendo, ele é responsável pelo dinheiro dele, eu sou responsável pelo meu, e a gente se entende muito bem. Essa que é a ideia. Então, a gente pode salientar aqui que a Marfrig fechou em 10,25 hoje, tá? Eu vou dar um zoom aqui para você olhar melhor aqui, ó. Mas ela chegou a bater aqui, ó, 10,08, tá? O que nós entendemos quando a gente vê um caso desse aí? A gente vê que ela está batendo numa região de preços que não acontecia desde do mês, aqui, ó. A última vez que bateu esse valor foi no dia 8/6/2020. Então, nós temos aí um delay de mais de 2 anos que o papel não visitava essa região de preço, tá? Então, analisando o preço, tá? O preço. Quando a gente vê os fundamentos, a gente vê que o VPA, por exemplo, da Marfrig, está muito em linha com o preço atual. E, normalmente, os ativos brasileiros, pessoal, vocês vão perceber que eles estão sempre trabalhando muito acima do VPA. Então, já é uma característica interessante e chamativa para me começar a comprar a Marfrig, por conta disso, tá? Na minha humilde opinião. E aí, pessoal, é que a gente vai se divertir agora no mundo das opções. Vocês vão ter uma palhinha do que seria uma análise de um ativo na nossa mentoria. Então, por exemplo, aqui a gente vai te mostrar as possibilidades de ganho com a Marfrig com opções. Ou seja, se o dividendo secou, as opções continuam dando merenda. E detalhe, pessoal, vale salientar que quanto mais o papel cai, melhor o prêmio da opção. Tá? Ele melhora por conta da expectativa. Chega numa região de preços que o mercado começa a achar que o papel vai subir a qualquer momento ou que ele vai descer mais. Isso faz o quê? Faz a gordura da picanha do prêmio, que seria o valor extrínseco, aumentar. O que é o valor extrínseco, merendeiros e merendeiras? É quando você está na mesma linha do dinheiro e existe uma gordura, ou um pouco fora do dinheiro e existe uma gordura, além da diferença do strike. Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês entenderem esse racional. O que é um valor intrínseco e um valor extrínseco, pessoal. Então, vamos lá. Vamos para o banco de opções. Chega, deu água na boca, galera, deu água na boca. Olha só, banco de opções da Marfrig. Vamos analisar a Marfrig no mês de outubro. Todo strike, pessoal, tem um vencimento no nosso mercado de bolsa, de valores brasileiro. O vencimento é toda a terceira sexta-feira de cada mês. Então, a gente vai ver aqui que a Marfrig, ela fechou em 10,25. Então, se eu quiser, se eu tiver o desejo de querer comprar a Marfrig recebendo alguma coisa por isso, então, quando eu escolho um strike, por exemplo, 9,91, tá? O que seria esse strike? Seria o valor que, se no dia 21/10/2022, o preço do ativo tiver em 9,91 ou abaixo de 9,91, dentro de uma fração acima, tipo 9,92, 9,90, 9,89, eu serei obrigado a comprar. Então, o que é o lançamento de put? É uma obrigação de comprar um ativo, certo? Você vai ser obrigado a comprar porque você se comprometeu a isso. Você recebeu um prêmio por essa obrigação. Quanto está esse prêmio hoje, aprendiz de merendeiro e de merendeira? Quanto está esse prêmio hoje? O último negócio foi realizado no valor de 28 centavos. Ou seja, se você tem um capital de R$1.000, você vai lá, coloca na sua garantia e vende 100 papéis de Marfrig, 100 opções de Marfrig, no strike 9,91. Você vai receber R$28. Merendeira e merendeira do nosso amado Brasil. Se você colocar R$100, se você colocar R$1.000 na poupança
em quanto tempo tu vai receber R$ 28? Se tu colocar R$ 1.000 na renda fixa, em quanto tempo você vai receber? R$ 28. Vamos analisar a seguinte proposta. Se o teu gerente do banco fala assim para você, olha, você coloca aqui R$ 1.000 num investimento como LCI e LCA, que não tem imposto, eu vou te pagar 1% por isso. Significa o seguinte, que você vai receber R$ 10 por colocar R$ 1.000 no seu LCI. Então, para você receber R$ 28, você vai ter que levar 3 meses, praticamente, que você tem que manter o dinheiro aplicado até o vencimento. São 3 meses para você receber os R$ 28. Nesse negócio de hoje, quem fez essa venda de put recebeu 28 centavos, ou seja, 2,8, um pouco mais, né? Porque o strike é 9,91, nós estamos arredondando para R$ 1.000, o valor em garantia. Recebeu 2,8% do capital que ficou em garantia. No dia do exercício, se o papel estiver abaixo de 9,91 ou a 9,91, você vai comprar a Mafrig a 9,91. Show de bola. Você continua com o prêmio no bolso e com a ação no valor de 9,91 na sua carteira. Tá? E aí, Carlos, o que é que vai acontecer agora? Aconteceu exatamente isso que você falou. Eu recebi o prêmio de R$ 28, fui obrigado a comprar 9,91 e agora, qual é o próximo passo? Como é que eu vou ganhar dinheiro com minhas ações, Carlos? Como é que eu vou fazer isso? Quando você vender uma call, ou seja, uma obrigação de vender o seu ativo. Tá? A sua obrigação de vender, com certeza, tem que ser igual ou acima do preço que você pagou. É lógico. Então, na presente data, se eu fosse vender uma call, se o exercício fosse hoje, e eu fosse vender uma call para novembro, colocando isso hipoteticamente, como exemplo, tá? Porque o preço fica variando. Como a gente tem um tempo maior do exercício de novembro, o prêmio seria outro. Mas se fosse hoje, e você quisesse vender, por exemplo, o strike 10,41 para novembro, tá? 10,41 para novembro, aqui, ó. Ou seja, a call é uma obrigação de vender o seu ativo para o mês, tá? De novembro até o dia 18. A sua obrigação, ela se encerra no dia 18/11 de 2022. Se no dia 18/11 de 22 o papel não atingir 10,41, ficar lá em 10,20, R$ 10, 10,10, você não vai entregar o seu ativo, mas o prêmio que você recebeu, você vai embolsar todo ele no seu bolso. Tá? Vai ficar todo dentro do seu bolso lá, quietinho para você comer o seu hambúrguer, a sua carne da Mafrig, né? Você vai lá poder comer um burgão da Mafrig sem te estressar, de graça, só com prêmio. Ou seja, perceba que o mercado te deu um crédito investidor, ele te deu dinheiro, tá? Através de uma obrigação de vender o ativo da Mafrig. Vale salientar que tu já recebeu no primeiro lançamento R$ 28. E quanto você receberia se fosse hoje o lançamento? R$ 67, porque se tu vendeu coberto em 100 papéis, 67 centavos vezes 100 dá R$ 67 bruto. Ou seja, merendeiro e merendeira, a tua ação te deu o resultado, o teu dinheiro te deu uma rentabilidade e a tua ação já está te rentabilizando. Aquele dividendo que a Mafrig não pode pagar naquele momento, o merendeiro e a merendeira tira do mercado através das opções. Então, essa que é a verdadeira merenda, que está escondida dentro das tuas ações. Imagina você que é um holder que já tem Mafrig há 5, 7, 10, 15 anos e nunca fez isso. Já passou pela tua cabeça, merendeiro e merendeira? Quanto tempo tu ficou sem merendar com as tuas ações? Você nunca pensou nisso? E agora você está com a oportunidade de vir aprender isso, entender movimento dos ativos, para você fazer isso com tranquilidade,
sem medo, perder o seu medo de operar opções, saber que é algo seguro em relação ao patrimônio que você tem. Você nunca vende mais opções do que você tem de patrimônio. Você nunca vende uma put mais do que você pode comprar o ativo. Então, você está seguro em relação à sua posição que você tem para honrar o compromisso. Isso, nós, irmão Merenda, não abrimos mão, merendeiro e merendeira. Não abrimos mão. E você vai entender isso e vai ouvir isso da gente frente a frente, porque a mentoria é toda ao vivo. Ela é toda do jeito que a gente está fazendo aqui. Então, você não fica desassistido. E outra, se você perdeu aquela aula, por causa do trabalho, você vai ter ela gravada, a aula gravada. Aí você vai assistir e vai poder tirar sua dúvida no grupo de WhatsApp que a gente monta e passa o dia todo respondendo as perguntas, as dúvidas de quem assistiu a mentoria depois. Não tenho vergonha de perguntar, vocês estão investindo o dinheiro de vocês e o retorno é o aprendizado. Não tem que ter vergonha. Ah, essa pergunta é idiota. Não existe pergunta idiota. Existe perder a oportunidade de gastar um dinheiro para aprender e não aprender nada porque ficou com vergonha de perguntar. Aprendam que vocês têm que dar valor ao dinheiro de vocês, tá? A gente bate muito isso na tecla quando dá a mentoria, beleza? Então, a gente mostrou para vocês um pequeno doce, um pequeno bombonzinho da nossa mentoria. Isso aqui é o básico da nossa mentoria. Existem várias formas de ganho com a Mafrig. E nós estamos mostrando como é que a gente estuda um comportamento. Por que a gente está querendo fazer essa operação? Faz sentido para a gente por conta do preço do papel e dos fundamentos do papel. E que a gente teve o entendimento que é uma questão de distribuição, uma questão de ciclo. O ciclo se fechou para o setor de commodities de carne. A JBS também está sofrendo a mesma coisa. Apesar de ser uma empresa muito maior do que a Mafrig, mas ela está sentindo o peso do que está acontecendo, né? Mas são empresas que têm capacidade de se reinventar. Que o ser humano é uma demanda inelástica em relação ao bem carne. O ser humano ele gosta de comer a carne. O que vai flutuar é o preço, além da procura e da oferta. É isso que vai gerenciar o mercado. Então, vamos dar um exemplo na prática disso. Quando teve a pandemia, eu comecei a comprar bujão de gás aqui em casa. A gente, praticamente, um gás, eu e a minha esposa, durava 8 meses, porque a gente almoçava no trabalho ou no restaurante. O que aconteceu? A gente passou a comprar gás a cada 45 dias, por conta da esposa preparar o almoço, o café, fazer um bolo, né? A patroa, graças a Deus, ela cozinha muito bem, faz um bolo maravilhoso, e o Merenda não é gordão, não sei nem por quê, que eu tinha tudo para ser gordão, porque tudo que a minha esposa faz é maravilhoso demais, certo? Então, quando eu cheguei com o rapaz do gás, eu fiz a pergunta para ele, porque a gente tem que viver economia na teoria e na prática, pessoal. Tem que ser igual um caiaque, opções a mesma coisa. Você tem que usar o seu braço esquerdo para remar e o seu braço direito para praticar. Um é para estudar, o outro é para praticar. Simples assim. Se você só estudar, o caiaque vai começar a rodar no mesmo lugar. E se você só praticar, o caiaque também vai rodar no mesmo lugar. Então, essas coisas se completam. Então, é isso que os irmãos Merenda propõem para vocês. Um estudo teórico suficiente para que você tenha um entendimento prático e comece a remar com os dois braços. Então, o que é que o cara do gás me falou? Eu perguntei para ele, poxa, meu amigo, tu fornecia gás para restaurante, e agora, cara, não mudou nada para mim, porque todo mundo que não comprava mais gás porque almoçava fora, agora está comprando meu gás. Então, ele só trocou o consumidor. Então, isso pode acontecer na carne também, o Brasil voltando a consumir carne. Vocês sabem muito bem que a situação ficou feia, pessoal. O preço da carne disparou, a gente está comendo ovo, pô. A situação está difícil. Mas, se a carne baixar de preço, a gente volta a consumir também. Então, o Brasil também é um mercado consumidor, só que ele está esperando o preço cair. Então, pessoal, isso é um pedaço do que nós fazemos, tá?
E nós gostamos de mostrar as operações, não para aparecer, e sim para dizer, será que esses caras estão fazendo o que eles falam? Porque, meu amigo, as palavras convencem e o exemplo arrasta. Foi isso que eu escutei durante 27 anos servindo as Forças Armadas, Marinha do Brasil, certo? E que até hoje, essa educação militar, ela mora aqui comigo o tempo todo. E eu utilizei ela para disciplinar as minhas operações com as opções, tá? Então, agora eu quero passar a palavra para o meu querido e amado irmão Merenda, porque o Merenda já falou demais. Agora é a vez do senhor Merenda. Vamos lá, meu amigo. É isso aí, pessoal. Como disse meu amigo, o nosso principal intuito na mentoria é principalmente fazer com que vocês tenham ferramentas para extrair renda mensal da carteira, independente do mercado. Todo investidor de longo prazo não se dá conta do risco do tempo. O que que é isso? O cara que é holder e ele monta uma carteira para aposentar, ele está partindo do princípio que as empresas que ele escolheu hoje, daqui a 15, 20 anos, vão ter um resultado melhor do que tem hoje, certo? Esse é o principal objetivo de todo mundo que investe em bolsa de valores com foco em longo prazo. Agora, o nosso ponto de atenção e o que motivou a gente a criar essa mentoria é o seguinte: uma suspensão de dividendo, como a gente teve na época da pandemia, por um ano, para uma pessoa que tem em torno aí de 20, 25 anos, está no começo da idade produtiva, tem um bom salário, etc. Perdão. Na verdade, foi uma excelente oportunidade, porque teve a oportunidade de comprar bons ativos a preços baixos. Agora imagina o mesmo cenário de 2020 e você com 80 anos, dependendo aí do teu rendimento passivo da carteira para complementar ou até mesmo, quem sabe, passar o mês. A grande ideia que a gente traz para a opção é justamente essa, poder te dar a ferramenta para ter como se virar no futuro, independente se o mercado está em queda ou não. E no caso da Marfrig, a gente vê como as escolas acabam se conversando. Eu apresentei a parte de fundamentos, meu amigo Merenda passou a parte ali de opções, e se a gente olhar o mapa da B3, por exemplo, nessa parte de opções, a gente vê aonde o fundamento se encontra com o gráfico e a parte de fluxo. Porque estudando o mapa, a gente vê que o pessoal está muito vendido na região do 12,90, R$ 13. Ou seja, o mercado está com aquele racional de menos consumo e, consequentemente, menos resultado da empresa. Por isso, eles estão mais vendidos em call e comprados em put, para pegar justamente o alfa dessa ação, né? O alfa desse movimento do ativo. E o nosso intuito na mentoria é ensinar você a usar o gráfico como resultado da temperatura atual do mercado, o fundamento e a visão macro como o embasamento da sua opinião, e o mapa de opções como uma perspectiva geral do que o mercado está pensando sobre aquele ativo. E é isso o estudo que a gente faz, é essa forma que a gente opera. E se você quer aprender mais, entre aí na nossa mentoria, o link vai estar abaixo desse vídeo. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo view. Não esqueça de deixar o like e valeu! Sucesso, pessoal. Tamo junto. É isso aí. Vamos que vamos. Te inscreve no canal. Link aqui. Grupo VIP. Para você entrar no Grupo VIP e fazer sucesso com as suas ações. Ser o comandante da sua conta. Pensar por conta própria. Beleza? A gente quer te ensinar a se libertar
e focar no teu patrimônio e fazer ele se multiplicar de forma suave, sem alavancar, tá? Sem alavancar e indo passo a passo. Beleza? Muito obrigado, Fanta. Valeu, tamo junto. Pessoal, fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu.